Bom dia família, bom dia Mariana, bom dia Lucas. Eu sou o Dr. Júlio, eu faço parte da equipe médica da Clínica Endovale e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a doença inflamatória intestinal. As doenças inflamatórias intestinais elas são divididas principalmente em 3 tipos, que são a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn e as colites indeterminadas. As doenças inflamatórias intestinais, elas são um conjunto de distúrbios que levam a uma inflamação crônica do intestino. Elas são divididas em diversos sintomas que são usuais entre as duas, tanto a retocolite como a doença de Crohn, são dores abdominais, urgência evacuatória, por vezes uma sensação de esvaziamento incompleto do intestino e existem particularidades entre uma e outra. A retocolite ulcerativa, por ela envolver principalmente o reto, por isso chamada de retocolite ulcerativa, ela envolve o reto e o intestino grosso principalmente. Então, nesse caso, os pacientes acabam tendo principalmente dor abdominal e sangramentos, que podem levar às vezes a um quadro de uma anemia crônica e até alguma desnutrição. Já no caso, a doença de Crohn pode causar algumas alterações diferentes da retocolite. Por exemplo, a doença de Crohn ela acomete principalmente o final do intestino fino, o intestino delgado, e a transição entre ele e o intestino grosso, principalmente no local onde a gente chama de ilho terminal ou até próximo da válvula ilho-cecal. E nesse caso, o sintoma principal pode envolver estenoses, que são estreitamentos no intestino, e em alguns casos, 30% deles, pode ocorrer casos graves com fístulas, que são comunicações do intestino, que podem ser entre comunicação do intestino com o próprio intestino, o intestino com a bexiga, o intestino com a pele e, no caso de mulheres, o intestino com a vagina. Existem também outros tipos de manifestações. Por volta de 10 a 30% dos pacientes podem ter manifestações extraintestinais, como dores articulares, doenças oculares, doenças de pele e outros. E falando um pouco sobre a epidemiologia, quantas pessoas são acometidas no mundo, doutor? Pasmem, mas por volta de 5 milhões de pessoas no mundo são acometidas pela doença inflamatória intestinal. No Brasil, um estudo mais recente, que é inclusive do SUS, pegou uma base de dados de 212 mil pacientes e entre eles o que foi visto é que houve uma prevalência, um aumento dela em 15% nesses últimos 9 anos. Então por isso que a gente tem utilizado e tem falado sobre esse tema com muita predominância, porque ele tem crescido cada vez mais e acometendo principalmente pacientes em fases bimodais da vida, pacientes entre os 15 anos até os 45 anos, inclusive pacientes entre 60 e 70 anos também. E por fim, por que eu estou falando sobre a doença inflamatória intestinal? Além de tudo isso, no dia 19 de maio agora, completa-se mais um ano da conscientização mundial contra a doença inflamatória intestinal. Então, por que é importante a gente falar sobre isso? A doença inflamatória intestinal é uma doença que ela não tem cura, porém ela tem tratamento. Então, a gente considera o dia 19 como o Maio Roxo e nisso a gente busca a prevenção dos sintomas, principalmente para evitar a progressão da doença nos pacientes, para atingirem a forma grave e manterem um período de remissão muito maior. Bom, e se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa rede social, a Clínica Endovale, e no próximo programa falarei sobre causas, tratamentos e diagnósticos. Até lá!